Há muitos anos atrás, na região de Harã, Mesopotâmia, vivia um jovem chamado José. Ele era filho de Jacó e Raquel, nascido após muitos anos de espera. Por ser o filho mais amado de Jacó, seus irmãos desenvolveram um ciúme intenso em relação a ele. José era um jovem virtuoso, encarregado de cuidar do rebanho de ovelhas de seu pai, enquanto trabalhava nos campos. Ele teve sonhos vívidos que o deixaram perturbado. Ele sonhava com feixes de trigo e estrelas se curvando diante dele. Ao compartilhar esses sonhos com seus irmãos, estes reagiram com desdém e raiva, não entendendo o significado dos sonhos. Jacó pediu a José que levasse mantimentos para seus irmãos, que estavam pastoreando o rebanho na região de Siquém. Os irmãos de José haviam se afastado de sua terra natal, procurando pastagens melhores para os rebanhos. Jacó pediu a José que levasse mantimentos para seus irmãos, que estavam pastoreando o rebanho na região de Siquém. Ao chegar à área, José avistou seus irmãos de longe. No entanto, eles não o receberam com alegria nem com boas-vindas. O ciúme e a inveja haviam se transformado em raiva por causa dos sonhos que José havia compartilhado e pelo amor incondicional que Jacó tinha por ele. Naquela noite, enquanto estavam pastoreando, alguns dos irmãos decidiram passar a noite na região. Entretanto, eles escolheram um local onde havia mulheres de reputação duvidosa. Um dos irmãos, Simeão, foi o mais entusiasta para permanecer ali. E durante a noite, um incidente ocorreu. Levi, ao se mexer enquanto dormia, acabou caindo sobre uma ovelha, assustando o rebanho e causando um tumulto entre os animais. Na manhã seguinte, José chegou trazendo os suprimentos como seu pai havia instruído. Ao se aproximar dos irmãos, eles o reconheceram de longe e começaram a conspirar contra ele. A raiva e o ressentimento por causa dos sonhos que indicavam a superioridade de José sobre eles cresceram ainda mais na mente dos irmãos. Rubem, o irmão mais velho, estava relutante em machucar José, mas os outros irmãos estavam determinados a se livrar dele. Eles o agarraram e, com violência, o jogaram em um poço seco que estava naquela área isolada. José, assustado e confuso, clamava por misericórdia, mas seus irmãos permaneceram insensíveis aos seus apelos. Depois de jogá-lo no poço, os irmãos decidiram vender José como escravo para um grupo de comerciantes que passava na região. Esse grupo vendeu José no Egito para Potifar. Na casa de Potifar, José mostrou-se um jovem trabalhador e dedicado. Seu caráter exemplar e habilidades impressionaram Potifar, que o colocou como administrador de sua casa. José se destacou no desempenho de suas funções, ganhando a confiança e o respeito de Potifar. Porém, a esposa de Potifar, encantada com a beleza de José, tentou seduzi-lo repetidas vezes. José recusou as investidas da mulher, mantendo-se firme em sua integridade moral e compromisso com Deus. Por não ter cedido aos avanços da esposa de Potifar, José foi falsamente acusado de tentativa de sedução e foi preso. Na prisão, José continuou demonstrando sabedoria e bondade. Ele interpretou sonhos de outros prisioneiros, prevendo o futuro de maneira precisa. Ao longo do tempo, José se tornou conhecido por sua habilidade em interpretar sonhos. Certo dia, 2 funcionários importantes do faraó foram enviados para a prisão. Eles tiveram sonhos intrigantes e buscaram a ajuda de José para interpretá-los. José previu que um dos homens seria libertado e restaurado ao seu cargo, enquanto o outro seria condenado à morte. Suas previsões se concretizaram exatamente como ele havia anunciado. Após anos de prisão, José teve a oportunidade de interpretar os sonhos do faraó. Ele previu 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome no Egito. Impressionado com a sabedoria de José, o faraó o nomeou governador do Egito,
dando-lhe autoridade para gerenciar os estoques de alimentos durante os anos de fartura e escassez. Durante os anos de fome, José organizou a distribuição de alimentos, não apenas para o povo egípcio, mas também para outras nações vizinhas. Sua atuação salvou muitas vidas e trouxe prosperidade ao Egito. 20 anos haviam se passado desde o dia em que os irmãos de José o venderam como escravo e o deixaram em um poço seco. Durante esse tempo, José passou por várias adversidades, sendo vendido como escravo e posteriormente preso, até que sua habilidade de interpretar sonhos o levou à posição de destaque no Egito. A fome atingiu toda a região e Jacó, o pai de José e seus irmãos, enviou seus filhos para comprar mantimentos no Egito, onde havia abundância de alimentos devido à previsão de José sobre os anos de colheita e escassez. Os irmãos de José chegaram ao Egito sem reconhecer o homem poderoso e influente que José havia se tornado. Eles o viram apenas como um alto funcionário do governo egípcio, vestido com roupas luxuosas e se comunicando por meio de intérpretes, já que José falava com eles na língua egípcia. Ao pedirem comida, José os acusou de serem espiões. Ele os questionou severamente, insinuando que eles estavam ali para obter informações sobre possíveis pontos fracos no Egito. José, com sua posição de autoridade, os colocou sob suspeita e em situação de desconforto, testando suas reações diante da acusação. Os irmãos, confusos e atordoados com a acusação, tentaram explicar que eram filhos de um mesmo homem na terra de Canaã e que estavam ali apenas para comprar alimentos. Eles revelaram que eram 12 irmãos. Um havia morrido e outro estava com seu pai. José, ouvindo as palavras dos irmãos, reconheceu neles os mesmos homens que o haviam traído 2 décadas atrás. No entanto, manteve sua identidade oculta e decidiu testá-los mais, forjando uma situação que os levaria a retornar com o irmão mais novo, Benjamim, para provar a veracidade de suas palavras. Depois de muito relutar, os irmãos de José retornaram ao Egito, desta vez acompanhados por Benjamim, o irmão mais novo. José os recebeu calorosamente e os convidou para um almoço em sua casa, ainda mantendo sua identidade oculta. Os irmãos ficaram surpresos com a hospitalidade e a generosidade do governador egípcio. Sentaram-se para comer, mas ainda estavam apreensivos, temendo o verdadeiro motivo por trás da atitude benevolente de José. No dia seguinte, José fez um plano astuto para testar a honestidade e lealdade de seus irmãos. Ordenou que sua taça de prata fosse secretamente colocada na sacola de Benjamim, o irmão mais jovem, enquanto eles preparavam os mantimentos para a viagem de volta. Quando os irmãos estavam prestes a partir, José instruiu seu servo para persegui-los e acusá-los de roubo, alegando que a taça do governador havia sido roubada. Os irmãos ficaram chocados e se recusaram a acreditar que alguém entre eles fosse capaz de tal ato. Revistados, foi encontrada a taça de prata na sacola de Benjamim. Os irmãos, atônitos e perplexos, não compreendiam como a taça poderia estar ali. Sentindo-se injustiçados, protestaram sua inocência veementemente, jurando que não haviam roubado nada e que não sabiam como a taça aparecera em sua bagagem. José, por sua vez, parecia impassível diante da situação. Ele afirmou que aquele em cuja sacola a taça fora encontrada seria retido como escravo, enquanto os outros poderiam partir em paz. Essa reviravolta deixou os irmãos em desespero, particularmente Judá, que se ofereceu para ser escravo em lugar de Benjamim, suplicando a José para libertar seu irmão mais novo e permitir que ele voltasse para o seu pai Jacó. Ao ver a disposição de Judá em sacrificar-se pelo irmão Benjamim, José não conseguiu conter suas emoções.
Foi um momento intenso e tocante para ele, percebendo a mudança genuína e o amor que seus irmãos agora nutriam uns pelos outros. Por fim, incapaz de conter-se, José revelou sua verdadeira identidade aos seus irmãos. Emocionado, disse: "Eu sou José, aquele a quem vocês venderam para o Egito." Os irmãos ficaram petrificados, atônitos com a revelação. Em um misto de choque e temor, não sabiam como reagir diante do irmão que julgavam ter perdido para sempre. José os tranquilizou, dizendo: "Não se preocupem nem se recriminem por terem me vendido para o Egito. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para salvar vidas." Ele os abraçou e todos choraram juntos, um choro de reconciliação, perdão e amor fraternal. Os irmãos, agora conscientes do perdão de José, mal podiam acreditar na graça e na bondade que lhes estavam sendo concedidas. José os incentivou a retornar à terra de Canaã e trazer seu pai Jacó, juntamente com suas famílias e pertences, para viverem no Egito, onde teriam o cuidado e a proteção necessários durante o período de fome. José convidou sua família para se estabelecer na terra de Gósen, no Egito, onde lhes providenciou terras e sustento durante o restante da fome. Jacó e seus filhos, juntamente com suas famílias, foram bem recebidos pelo faraó e viveram em prosperidade no Egito. Jacó viveu seus últimos dias no Egito, abençoando seus filhos e profetizando sobre o futuro de suas tribos. Antes de falecer, Jacó pediu a José para enterrá-lo em Canaã, na caverna de Macpela, junto a seus ancestrais. José cumpriu a promessa, levando o corpo de Jacó de volta a Canaã para o funeral. Após a morte de Jacó, José continuou a viver no Egito com sua família. Ele viveu uma vida longa, abençoada por Deus, e testemunhou o crescimento de sua descendência. José viu seus filhos e netos crescerem, tornando-se uma grande nação. José viveu até a idade de 110 anos e testemunhou a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas feitas a Abraão e sua descendência. Ele foi um exemplo de perdão, fidelidade e sabedoria, deixando um legado que perdurou por gerações. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, convidamos você a se juntar a nós. Inscreva-se no canal para se envolver em histórias fascinantes, conteúdos educativos e momentos inspiradores. Sua inscrição nos ajuda a crescer e nos motiva a continuar compartilhando conteúdos de qualidade com mais pessoas ao redor do mundo. O canal Caminhos da Fé Ilustrado agradece. Até a próxima.